Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo ao Filosofia Christi. Mas não somente isso, mas a primeira aula do curso de Lógica Elementar. Bom, então vamos iniciar esse curso que eu planejo já há um tempo e que vai ser muito útil, uma vez que não existe tantos cursos de lógica no YouTube. Vai ser de fato um projeto único e um dos cursos mais completos, com certeza, que vai ter aí no YouTube. Então, vamos já para nossa aula aqui. A primeira aula será sobre o que é lógica. Nessa aula trataremos sobre uma definição próxima, um pouco mais adequada do que seja lógica, e na outra aula vamos tratar do porquê que ela é importante. Para você ter ideia, essa aula está sendo gravada dia 3 de fevereiro, e provavelmente esse curso só vai estar saindo lá para abril. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos logo analisar o que é lógica. Quando a gente tenta iniciar em uma disciplina, a gente sempre busca apresentar, quando uma pessoa está se iniciando na disciplina, uma definição precisa daquela tarefa. Só que essa busca pela definição sempre é bastante difícil. Por exemplo, como é que você definiria física, por exemplo? Geralmente, uma ciência como a física, ela tem tantas facetas que quando você tenta dar uma definição, acaba que você é injusto. Ou você deixa de lado alguns aspectos importantes da disciplina, ou ainda você dá uma definição que é larga demais e acaba por incluir coisas que não pertencem àquela disciplina de fato. Ou seja, a tarefa da definição é sempre uma tarefa de tentar ficar ajustando a definição para que você não dê uma definição estreita demais para não excluir coisas importantes da disciplina e nem uma definição larga demais para não incluir coisas que não pertencem a ela. Então a tarefa de definição é sempre muito complicada. Além do mais, as ciências evoluem, surgem novas especialidades, ou seja, as fronteiras da ciência sempre estão ficando cada vez mais longe e cada vez mais nítido, cada vez mais difícil de enxergar aonde que ela termina. Assim, tendo isso em mente, você percebe como é difícil dar uma definição impecável do que seja física, do que seja a matemática, do que seja química, e não vai ser muito diferente com respeito à lógica. Não é verdade? Deixa eu só tomar um pouquinho do monstro. Então, pra gente continuar aqui, deixa eu só passar o slide. Veja, as palavras lógico e ilógico são familiares para todos nós, né? A gente vê pessoas utilizando essas palavras em muitos casos do nosso dia a dia. Nós utilizamos essas palavras frequentemente como um uso para falar a respeito do comportamento, por exemplo. Um comportamento lógico em contraste com um comportamento ilógico, por exemplo. Você fala de um procedimento ilógico em comparação com um procedimento lógico. Você fala de uma explicação lógica em contraste com a explicação ilógica. Veja, em todos esses casos, a palavra lógico está sendo usada como um sentido de racional ou um sentido de razoável. Ou seja, uma pessoa com um espírito lógico é uma pessoa com espírito razoável, um espírito racional. Um procedimento, por exemplo, irrazoável é um procedimento irracional, não? Alguém que não possui tanta racionalidade, ou seja, ilógico. Isso quer dizer que todos esses usos da palavra lógico e ilógico, lógico e ilógico, né? Porque às vezes eu falei e não deixei tão nítido a diferença. Todos esses usos podem ser considerados como derivados de um sentido mais técnico do termo lógico e ilógico. Ou seja, um sentido técnico para analisar, para avaliar argumentos racionais. E essa conexão vai se tornando cada vez mais nítida quando um estudante vai se aprofundando na lógica. E é claro, para uma pessoa entender por completo o que significa lógica, ela deve estudar lógica, né? Obviamente. E isso faz com que todo o curso de lógica que eu vou ministrar aqui para vocês, ele seja uma ampla explicação do que seja lógica. Mas, obviamente, o estudante que está começando no estudo da lógica vai ser ajudado se a gente oferecer uma definição preliminar do que seja lógica. Só que é bom avisar que o que eu vou fazer é tentar dar uma explicação rudimentar e aproximada do que seja lógica. O estudo da lógica, por exemplo, é o estudo dos métodos e princípios para distinguir o raciocínio correto do raciocínio incorreto. Naturalmente, essa definição não tem como objetivo afirmar que só é possível argumentar corretamente
com a pessoa que tenha estudado lógica. Afirmar isso seria tão errado quanto dizer que você só pode correr bem se você tivesse estudado fisiologia. Por exemplo, alguns atletas ignoram completamente o processo fisiológico que acontece dentro deles quando eles praticam um esporte. E, obviamente, não seria correto afirmar que os professores desses atletas, os professores que têm mais conhecimento de fisiologia do que o próprio atleta, ele seria um atleta melhor do que aquele que corre e não sabe nada de fisiologia. Porque mesmo o professor possuindo o mesmo equipamento muscular, os mesmos nervos básicos, a pessoa sabe que ela não pode superar aquela outra pessoa que é um atleta natural. No entanto, dada a capacidade inata do nosso intelecto, uma pessoa com conhecimento de lógica tem mais probabilidade de raciocinar corretamente do que aquela que não se aprofundou nos princípios mais gerais implicados na atividade lógica. Ou seja, eu não passei aqui o slide, né? Mas tem aqui a lógica, a primeira definição é a lógica como um estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto e o raciocínio incorreto. E aqui nós buscamos fazer uma diferenciação entre o estudo da lógica e aquilo que é o conhecimento natural. Então aqui, para acrescentar essa definição, vamos pontuar alguns aspectos pelos quais a lógica ajudará uma pessoa a raciocinar melhor. Primeiramente, o estudo da lógica vai abordar ela tanto como uma arte quanto como uma ciência. E o estudante, obviamente, vai ter que fazer exercícios sobre aquilo que ele aprendeu. E nesse sentido, a prática vai fazer com que você se aperfeiçoe naquela atividade. Em segundo lugar, uma parte tradicional do estudo da lógica consiste no exame e na análise dos métodos incorretos do raciocínio, ou seja, uma análise das falácias. Embora a parte que vamos estudar falácias vai estar bem lá no final do curso, um dos livros mais importantes no Brasil sobre falácias é o Lógica Informal, do Douglas Walton. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso assunto, não é verdade? Ou seja, essa parte da matéria lógica não só dá uma visão mais profunda a respeito dos raciocínios em geral, como também nos dá um auxílio a respeito dos ardis que auxiliam a questão das falácias e também um auxílio de como evitar esses erros. Um dos livros importantes, assim, um dos livretinhos, deixa eu pegar aqui, que é o livro do Schopenhauer, o livro A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas. Esse livro aqui, ele destrincha muito bem a respeito dos erros de técnicas maldosas de raciocínio que as pessoas cometem. São 38, bem legal, um livro bem curtinho para você ver, então fica aí recomendado para você lê-lo depois. Mas enfim, por último, o estudo da lógica vai proporcionar ao estudante certas técnicas e certos métodos de fácil aplicação para determinar a correção ou incorreção de todos os raciocínios, incluindo os seus próprios raciocínios. O valor desse conhecimento é bastante óbvio, né, desse terceiro conhecimento, porque o valor dele se reside no fato de ser mais provável você evitar cometer um erro quando você conhece quais são os erros e tem a habilidade de detectá-los mais facilmente. Então agora vamos para uma segunda definição de lógica, que é a lógica como uma ciência das leis do pensamento. Essa definição, embora dê alguns indícios a respeito da natureza da lógica, ela é bastante imprecisa. E aqui eu vou dar algumas razões. Vamos lá. Em primeiro lugar, é que o pensamento é um dos processos estudados pelos psicólogos. Ou seja, a lógica não pode ser a ciência das leis dos pensamentos, porque a psicologia também é uma ciência que trata das leis mentais, e entre outras coisas. E a lógica não é um ramo da psicologia, é um campo de estudo separado e distinto. Ou seja, isso entra na questão que eu falei no início, que é a respeito de você calibrar a definição. Ou seja, aqui tem uma definição que é bastante ampla e acaba incluindo coisas que não pertencem à lógica de forma alguma. Em segundo lugar, é que nem todo pensamento constitui um objeto de estudo para o lógico. Por exemplo, se o pensamento é qualquer processo mental que se produz na psique das pessoas, então nem todo pensamento constitui um objeto de estudo para o lógico.
Veja, todo raciocínio é um pensamento, mas nem todo pensamento é um raciocínio. Por exemplo, é possível você pensar em um número entre 1 e 10 sem você raciocinar coisa alguma. Ou seja, existem muitos processos mentais e muitos tipos de pensamento que não são raciocínios. Você pode lembrar de algo, ou imaginar alguma coisa, ou se lamentar por algo, sem precisar raciocinar sobre essas coisas. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui que tá um pouquinho torta. Eu não sei se eu deixei mais torto ou eu se ajeitei, mas enfim. Veja, uma pessoa pode deixar seus pensamentos à deriva, sabe? Às vezes você fica olhando para um canto, fica pensando um monte de besteira e você realmente não tá raciocinando nada. Esses processos de divagação, de fantasia, essas coisas de ficar pensando bobagens no ar. Ou seja, é um processo que um pensamento substitui o outro sem nenhuma ordem lógica. Os psicólogos chamam esse tipo de coisa como livre associação. Ou seja, parece haver algumas certas leis que envolvem o pensamento que não é estudada pelo lógico. Ou seja, é uma atividade mais apropriada para os psicólogos, e essas leis que regem os sonhos e tal é uma atividade mais psicológica do que uma atividade lógica. Ou seja, definir lógica como o estudo das leis do pensamento é incluir coisas nela de forma totalmente desnecessária. Então, vamos lá. Uma terceira forma de enxergar a lógica é enxergar ela como uma ciência do raciocínio. Essa definição, ela evita algumas objeções que foi dada na definição anterior, mas também ela é inadequada, porque o raciocínio é um gênero especial de pensamento no qual se realizam inferências ou se derivam conclusões a partir de premissas. Contudo, isso ainda é uma espécie de pensamento, e como vimos anteriormente, isso faz parte da tarefa do psicólogo. Por exemplo, quando um psicólogo examina os processos de raciocínio, eles acham esse processo complexo, emocional, e consiste num processo de tentativa e erro, por exemplo. Ou seja, isso é uma tarefa importante para a psicologia. Mas o lógico não está interessado nesses caminhos obscuros pelos quais a mente chega às conclusões durante os processos de raciocínio. Para o lógico, só interessa a correção do pensamento uma vez que o raciocínio já está completo. Ou seja, a interrogação, a pergunta que o lógico vai fazer é sempre a seguinte: a conclusão a que se chegou deriva das premissas usadas ou pressupostas? Ou seja, se as premissas fornecem bases boas para provar a conclusão, e se a afirmação da verdade das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdadeira, então o raciocínio vai ser correto. Em caso contrário, o raciocínio é incorreto. Ou seja, a distinção entre raciocínio correto e incorreto é um problema central para aquele que estuda lógica. E os métodos e as técnicas do lógico foi desenvolvido principalmente com a finalidade de esclarecer essa distinção. O lógico, ou seja, o lógico está interessado em todos os raciocínios, independentemente do seu conteúdo, mas só a partir de um ponto de vista especial. Então, dito tudo isso, podemos dar uma definição provisória do que parece ser melhor em relação à lógica. Essa definição eu tirei do livro do César Mortari, esse livro aqui, do Introdução à Lógica, do César Mortari, que é o seguinte: a lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequência ou não de outras. Eu acho essa definição do César Mortari bastante interessante, embora ela ainda deixe bastante coisa a desejar, porque você precisa explicar o que é inferência, por exemplo, e o que você quer dizer quando as coisas se seguem uma das outras, ou explicar o que é consequência e quais são essas coisas que estão envolvidas no raciocínio. E é isso que a gente vai tentar esclarecer do que se trata dessa explicação, dessa definição no caso. Então vamos para o segundo tópico do nosso curso, que é a questão das premissas e das conclusões. Então, para esclarecer a explicação de lógica que foi
proposta, seguindo César Mortari, é bastante útil a gente apresentar e examinar alguns termos especiais que normalmente são empregados pelos lógicos nos trabalhos que eles fazem. Ou seja, primeiramente, a inferência é um processo pelo qual se chega a uma proposição afirmada de uma ou outras mais proposições aceitas como ponto de partida do processo. Ou seja, nesse caso, o lógico ele estaria preocupado nas proposições que são os pontos iniciais e final do processo de raciocínio, assim como também na relação entre elas. Opa, deixa eu botar aqui o carregador do meu notebook que ele já está descarregando, hein? Enfim, vamos continuar aqui, hein? Ou seja, as proposições é aquilo que é verdadeiro ou falso, e elas são diferentes de perguntas, mas não somente diferentes de perguntas, mas também diferentes de exclamações. Nós vamos ver exemplos disso mais à frente. Ou seja, somente as proposições é que podem ser afirmadas ou negadas. Por exemplo, uma pergunta pode ser respondida, uma ordem pode ser dada e uma exclamação pode ser proferida, mas nenhuma dessas coisas pode ser afirmada ou negada. Nem é possível julgar elas como verdadeiras ou falsas. É necessário fazer essa distinção entre as sentenças das proposições que podem ser utilizadas na lógica. Ou seja, duas sentenças ou duas orações declarativas, por exemplo, que possuem palavras numa ordem diferente, elas podem possuir o mesmo significado, ou seja, podem expressar a mesma proposição em um determinado contexto. Por exemplo, aqui temos um exemplo onde fica claro que a sentença é diferente da proposição, porque aqui nós temos duas sentenças que expressam uma mesma proposição. Por exemplo, a primeira é João ama Inês e a segunda é Inês é amada por João. São duas sentenças no sentido que a ordem das palavras e a forma como ela é expressa e escrita é de forma diferente, mas as duas sentenças falam a respeito da mesma coisa. Ou seja, são duas sentenças diferentes, porque a primeira contém 3 palavras, ao passo que a segunda tem 5 palavras. A primeira começa com o nome João, ou a palavra João, enquanto a segunda começa com a palavra ou o nome Inês. No entanto, as duas sentenças têm exatamente o mesmo significado. Ou seja, a gente costuma utilizar a palavra proposição para designar o significado de uma sentença ou de uma oração declarativa. Ou seja, a proposição é daquilo que se trata uma sentença. E veja também que a diferença entre oração e proposição, ela é bem observada quando a gente percebe que uma oração declarativa faz parte de uma determinada linguagem. Ou seja, a linguagem em que ela é enunciada, ao passo que as proposições não são peculiares de nenhuma linguagem. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui 4 sentenças em 4 idiomas diferentes. Uma primeira em português, uma segunda em inglês, uma terceira em francês e uma quarta em alemão. Veja, são 4 orações que são claramente diferentes. Só que todas elas possuem um único significado e cada uma delas vai poder ser usada em um contexto diferente. Porque em diferentes contextos, uma única sentença pode ser usada para fazer declarações muito diferentes. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tome como exemplo, por exemplo, o atual presidente do Brasil tem barba. Veja, se eu proferisse essa oração em 1890, eu estaria me referindo a Deodoro da Fonseca. Se eu fizesse essa declaração em 1892, eu estaria falando de Floriano Peixoto. Se eu falasse essa oração em 1895, eu estaria falando a respeito de Prudente de Moraes. Ou seja, nesses diferentes contextos temporais, a sentença em questão seria usada para enunciar diferentes proposições ou fazer diferentes declarações. Os termos proposição e enunciado não são sinônimos, mas no contexto da investigação lógica, eles são normalmente usados numa acepção quase idêntica. Alguns autores de lógica preferem o termo declaração ou enunciado ao invés de utilizar proposição.
Mas eu, particularmente, não tenho esse problema e eu vou, durante o curso inteiro e nesse vídeo mesmo, vou acabar utilizando as 3 palavras como significando uma coisa muito parecida, né? Vou utilizar de forma intercambiável, para ser mais específico. Ou seja, para cada inferência possível, existe um argumento correspondente. E é com esses argumentos que o lógico está principalmente preocupado. Nesse sentido, um argumento é qualquer grupo de proposições que se afirme ser uma delas derivadas de outras. E essas outras proposições são consideradas provas da verdade da primeira. E é claro, a palavra argumento ela é frequentemente usada para indicar o próprio processo. Mas em lógica, existe um termo técnico específico. Porque um argumento não é simplesmente uma coleção de proposições, visto que o argumento tem uma estrutura, por exemplo. E é nessa descrição da estrutura que são utilizados os termos premissa e conclusão. A conclusão de um argumento é aquela proposição que se afirma com base nas outras proposições desse argumento. E, por sua vez, essas outras proposições que são enunciadas, elas servem como prova ou razão para aceitar a conclusão. E são as premissas, são chamadas de premissas do argumento. E também é importante notar que premissa e conclusão são termos relativos. E são relativos porque uma proposição pode ser tanto premissa em um argumento quanto conclusão em um outro argumento. Eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro é esse aqui, ó. O primeiro é: tudo o que é predeterminado é necessário. Todo evento é predeterminado. Logo, todo evento é necessário. Veja, nesse argumento, a proposição todo evento necessário é a conclusão. E as outras duas proposições são as premissas. Mas a segunda premissa nesse argumento, todo evento é predeterminado, é a conclusão nesse argumento aqui. Aí. Veja, todo evento causado por outros eventos é predeterminado. Todo evento é causado por outros eventos, logo, todo evento é predeterminado. Percebeu? Nenhuma proposição tomada em si mesma isoladamente é uma premissa ou uma conclusão. Ela só é premissa quando ocorre como uma pressuposição num argumento ou no raciocínio. E ela só é conclusão quando ela aparece em um argumento em que se afirma que ela decorre das proposições pressupostas nesse argumento. Ou seja, as palavras premissa e conclusão são termos relativos, assim como empregador e empregado também são termos relativos. Um homem tomado por si mesmo não é nem empregador e nem empregado, mas ele pode ser uma coisa ou outra em determinado contexto. Por exemplo, em um contexto ele é um empregador, ou seja, ele contrata um jardineiro ali para limpar o seu quintal. Em um outro contexto, ele é um empregado, por exemplo, na empresa onde ele trabalha. Veja, em alguns argumentos, como nesses dois que eu dei, que está aí na tela, as premissas são enunciadas primeiro e a conclusão vem no final. Mas é importante notar que nem todo argumento são colocados dessa forma. Existem alguns casos em que a conclusão é colocada primeiro e depois vem as premissas que são colocadas em apoio ao argumento. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro é um argumento de Aristóteles no livro Política. Ele escreve assim: em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico, porque há mais dos primeiros e a vontade da maioria é suprema. Veja, nessa passagem de Aristóteles, veja, nesse caso, por exemplo, você primeiro tem a conclusão e depois do porquê você tem a justificativa. Ou seja, nesse caso, você tem uma única sentença para formar o argumento. Enquanto em outros casos, vai se precisar de mais de uma premissa para se colocar um argumento. Nesse caso, a gente poderia dizer que o argumento do Aristóteles é, de certa forma, um entimema, porque ele possui apenas uma premissa e uma conclusão. Ou seja, há uma premissa ali oculta para se inferir essa conclusão dele. Mas também a conclusão de um argumento não precisa ser enunciada necessariamente no final ou no começo. Uma conclusão pode estar intercalada entre as diferentes premissas oferecidas em apoio. Para
colocar um exemplo, vamos ver aqui um trecho do livro Um Tratado da Natureza Humana, do David Hume, que ele escreve assim: como a moral, portanto, tem influência sobre as ações e os afetos, segue-se que não pode ser derivada da razão, porque a razão sozinha, como já provamos, nunca poderia ter tal influência. Ou seja, aqui a conclusão de que a moral não pode ser derivada da razão humana, segundo pretende Hume, ela se segue das proposições que sucedem à formulação de Hume. Ou seja, para levar a cabo a tarefa do lógico de distinguir argumentos corretos e incorretos, se deve estar apto, primeiramente, a reconhecer os argumentos quando eles ocorrem e a identificar as premissas e as conclusões. Então, em face desse problema, então vamos começar primeiro a entender como é que a gente identifica uma premissa e uma conclusão. Então, como é que a gente pode identificar? Como é que a gente pode identificar onde é que está a premissa e onde é que está a conclusão? Vamos analisar isso. Porque muitos discursos, tanto oral quanto discursos escritos, incluem argumentos. Só que o argumento, ele nem sempre é a parte mais importante desses discursos. Porque muitos desses discursos podem ser poéticos, por exemplo, podem ser confessionais, e mesmo que incluam argumentos, não é o aspecto principal. E também, por outro lado, mesmo que um argumento seja predominante em um discurso, não existe nesse discurso apenas um argumento. Ou seja, existe também descrições e esclarecimentos por trás de tudo. E por isso é importante saber examinar os discursos para saber quais são os argumentos que ele contém e também para distinguir aquelas coisas que não fazem parte, ou seja, que são ruídos do discurso, que não servem para nada no processo de inferência. E uma das formas de fazer isso é procurar indicadores de premissa. Ou seja, procurar expressões que indicam que a frase seguinte é uma premissa. E indicadores que informam que a frase anterior é a conclusão. Eu vou citar algum exemplo que eu tirei do livro do Desidério Murcho, mas, pelo amor de Deus, não ache que eu penso isso, né? Veja, quando alguém afirma que os animais não têm direitos porque não têm deveres, a palavra porque indica que a frase seguinte é uma premissa. Em contraste, os indicadores de conclusão assinalam que a frase seguinte é a conclusão. Ou seja, também vale notar que nem sempre os indicadores de conclusão assinalam que a frase seguinte é de fato a conclusão. A palavra, por exemplo, porque, às vezes indica uma relação causal e não uma relação inferencial. Por exemplo, Victor caiu porque escorregou. O porquê, nesse caso, indica a causa da queda e não a premissa que prova que ele caiu. No entanto, existem certas palavras ou certas frases que servem para indicar a premissa e a conclusão. Eu peguei alguns exemplos do livro do Desidério Murcho, Lógica Elementar. Eu vou colocar aqui para vocês. Os indicadores de premissa tipicamente são porque, pois, dado que, visto que, devido a razão é que, admitindo-se que, sabendo-se que, supondo que, já que, afinal, uma vez que, caso. Indicadores de conclusão são logo, portanto, consequentemente, por isso, por conseguinte, implica que, daí que, segue-se que, infere-se que, conclui-se que, como tal, em suma, assim. Uma vez reconhecido um argumento, essas palavras e frases ajudam a identificar as premissas e identificar as conclusões. Mas é claro que nem todo trecho que contém um argumento são obrigados a incluir esses termos lógicos especiais. Porque nem sempre os raciocínios são formulados de uma forma tão explícita assim pra gente. Eu vou colocar aqui dois argumentos para vocês verem que existem casos onde o argumento ele tá bem explícito e casos em que ele não está nada explícito. Eu peguei aqui dois trechos, um do Santo Anselmo e outro do David Hume. Um caso onde o argumento está claro
é o argumento ontológico, né, dado ali pelo Kant, do Santo Anselmo. Veja, é bem assim o trecho do Anselmo. Se aquilo mais grandioso, que o qual nada pode ser pensado, existisse apenas no entendimento, este mesmo ser mais grandioso, que o qual nada pode ser pensado, seria algo mais grandioso, que o qual algo pode ser pensado. Mas isto é obviamente impossível. Logo, não há dúvida de que aquilo mais grandioso que o qual nada pode ser pensado, existe tanto no entendimento quanto como na realidade. Veja, a conclusão, obviamente, nesse argumento é a frase depois do logo. E as premissas são as duas frases anteriores. Ou seja, o ser mais grandioso, o qual nada pode ser pensado, é do ponto de vista de Anselmo, Deus. Mas esse argumento, para analisar se ele é bom ou não, você vai precisar saber lógica para identificar isso. Mas, em contraste com esse argumento de Santo Anselmo, que parece ser bem claro que existe aqui um argumento, nós podemos pegar o argumento de Hume, que remonta a Epicuro, o famoso problema do mal, onde Hume coloca bem assim: quer Deus impedir o mal, mas não pode? Então é impotente. Pode, mas não quer? Então é malévolo. Quer e pode? Então de onde vem o mal? Esse trecho está lá no livro Diálogo sobre a Religião Natural. Veja, aqui nesse raciocínio do Hume, não existe nenhum indicador de premissa ou de conclusão. Ou seja, ao contrário de uma conclusão, existe aqui 4 perguntas. Só que, quando vemos o contexto dessa passagem, é plausível considerar que o raciocínio visa concluir que Deus não existe. Ou seja, partindo de sua incompatibilidade com a existência do mal. Ou seja, esse exemplo do Hume nos mostra que as proposições podem ser enunciadas na forma de perguntas retóricas. Ou seja, perguntas que são usadas mais para fazer afirmações do que realmente para fazer interrogações. Vale também notar que nem tudo o que é dito no decorrer de um argumento é uma premissa ou uma conclusão do argumento. Um trecho que contém um argumento pode conter também outro material que às vezes é irrelevante. Ou seja, um trecho que se contém um argumento, esse trecho pode conter algumas coisas que é bem irrelevante a respeito do argumento, mas pode fornecer algumas informações sobre os antecedentes do argumento. Ou seja, algumas coisas que podem te habilitar a se informar melhor do que o argumento trata. Veja, esses dois exemplos, tanto do Hume quanto do Santo Anselmo, eles ilustram a importância de se saber lógica. Em primeiro lugar, sem a lógica você não consegue explicitar exatamente o argumento. Porque, por exemplo, embora seja muito fácil identificar o argumento no caso de Santo Anselmo, não é nada fácil identificar o argumento no caso do David Hume. E, por consequência, quem não entende lógica não entende a grande parte dos argumentos dos textos filosóficos. Ou seja, só sabendo lógica que você vai conseguir determinar se os raciocínios realmente conseguem provar o que seus autores pretendem provar. E perceba também que os dois argumentos, do Anselmo e do Hume, visam provar coisas muito distintas. O argumento de Anselmo conclui que Deus existe, ao passo que o argumento do David Hume conclui que ele não existe. E isso é bastante comum em discussões de filosofia, porque a filosofia é um campo especulativo e não um corpo de resultados consensuais. Porque um filósofo pode concluir uma coisa e um outro filósofo pode concluir o completo oposto. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like, porque vai sair a segunda parte, vai sair a segunda aula sobre por que a lógica é importante. Nós vamos destrinchar passo por passo a respeito do porquê ela é essencial. Então, deixa um like, se inscreva no canal. É importante para que o seu apoio é importante para que esse curso e para que o canal continue existindo. Enfim, essa foi a aula. Se você gostou, continue assistindo outros vídeos. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.